Fala, galera! Vocês acharam que eu ia sumir pra sempre, né? Claro que não. Senti saudade de vocês, tomara que vocês tenham sentido super saudade de mim, mandado bilhetinho pra Valentina perguntando onde que eu tava. Cara, tive um monte de plantão, deu tudo errado, mas agora aqui, ó, deu certo. Tranquilo? Hoje a gente vai para mais um eixo temático, mas antes disso, aquelas coisas que a gente já combinou antes. Vai pro lugar mais tranquilo da tua casa, desativa todas as notificações, larga o Instagram e olha só pra mim. Tranquilo? E além disso, por favor, né? Não me conta pra Valentina o que a gente tá fazendo aqui, senão ela me expulsa desse projeto. Beleza? Segredo aqui só nosso. Show? Vamos lá hoje para mais um eixo temático de ciência e tecnologia. Galera, é quase impossível acertar o tema do Enem. Brother, se alguém falar para você assim, cara, o tema do Enem esse ano vai ser tal, ou ele roubou a prova do Enem, aí, né? Ou ele gastou toda a sorte que ele ia ter, em vez de jogar na Mega Sena, ele acertou isso. É quase impossível, são milhões e milhões de temas. Mas os assuntos, que são as coisas mais amplas, é fácil de acertar, porque são poucos, e a gente vai estudar eles aqui até a prova. Então, não fica noiado de, cara, qual será o tema, qual será o tema? Pega o assunto principal. Em ciência e tecnologia, a gente pode falar de milhões e milhões de temas, mas a gente vai hoje usar um esqueleto sobre tudo que a gente pode pensar sobre ciência e tecnologia para você ir lá na hora e escrever na redação. Tranquilo? Então, ó, aula de redação de temática é assim. Pega lápis e papel e escreve. Sai escrevendo. Qualquer coisa que você colocar de diferencial na sua redação, aumenta o ponto. Se você ficar naquela, né? Pô, todo mundo coloca a letra do Legião e acha que isso é assim o suprassumo do negócio. Cara, se você colocar coisas de filosofia, sociologia, de história, conhecimento de mundo, atualidade, isso sim vai mudar a sua nota. Beleza? Vamos lá então. Primeiro, vamos pensar assim. O eixo temático é realmente um eixo. E vocês vão me desculpar, né? Eu fiz medicina, eu não sabia dar outro exemplo. Esse aqui é o nosso esqueleto axial. Ele é o centro do nosso corpo. E daí, dele, sai tudo que a gente fica pendurado. Tudo que vai pendurar no nosso corpo, que é o esqueleto, o resto do esqueleto, ele vai ficar pendurado aí, nesse eixo. Esse eixo sai todas as outras coisas. E é isso que a gente vai falar hoje. Se a gente vai falar de ciência e tecnologia, todas as outras coisas vão ficar penduradas nele. Então, se eu vou falar sobre tecnologia para a criação da vacina do Covid, pô, isso aí é ciência e tecnologia. Se eu vou falar sobre consumismo e obsolescência das novas tecnologias, isso é ciência e tecnologia. A gente não precisa acertar o tema, a gente tem que saber falar dos assuntos. E é isso que é um eixo temático. É o centro que dá onde saem todas as outras coisas. Tranquilo? Vamos lá, mas primeiro a gente tem que pensar em dois conceitos básicos entre natureza e cultura. Sério, natureza é o estado bruto das coisas, as coisas que já existiam antes da gente estar aqui, antes de dinossauro, antes da humanidade inteira, antes de tudo já existia rochas, já existia a água, já existia tudo que constitui o universo, já existia antes da gente chegar aqui. Isso é natureza, o estado bruto das coisas. Mas a humanidade tem um diferencial dos outros primatas, dos outros animais. A gente consegue pegar um objeto no seu estado bruto e modificá-lo. Essa modificação a gente dá o nome de cultura. Então, o ser humano tem o dom, o saber de criar cultura, ou seja, de pegar o estado bruto das coisas e transformá-lo em outra. E é assim que desde o início, dos tempos, o ser humano ia lá e dependia do fogo, era caçador e coletor, ele dependia que a natureza desse coisas para ele ficar lá só coletando e comendo, e assim ele não conseguia, viver mais anos, não conseguia prosperar na Terra. Mas ele foi vendo os problemas que ele tinha
e foi começar a pensar sobre eles. Nossa, eu vou ficar sempre assim, acordando, vendo como é que vai ser hoje, se eu vou comer, se eu não vou comer. E aí, os bichos mais rápidos eu não consigo pegar, as coisas mais altas eu não consigo alcançar. E aí ele viu os problemas e começou a pensar sobre como resolver esses problemas. E aí ele começou a pegar pedras e usar como ferramentas, outros objetos, ossos. Foi vendo o que tinha na natureza e transformando em outras coisas que nunca existiram. Nunca existiu uma lança. E aí ele fez uma lança. Uma lança não dá na natureza. Ela precisa que o homem faça uma lança. Entendeu? E aí, uma coisa mais importante. Além dele conseguir modificar as coisas, ele conseguia ensinar as coisas para os outros. É como se eu aprendi redação e aí o meu filho, quando nascer, ele não vai saber fazer redação. E se a gente não tivesse a capacidade de ensinar, ele ia ter que aprender tudo sozinho, tudo do zero. Mas não, eu posso ensinar para ele e aí ele vai ser melhor do que eu. E depois vai ensinar para os meus netos que vão ser melhores do que meus filhos. Isso é uma coisa que só a humanidade tem, esse dom de ensinar. E aí, quando a gente vai lá nos primórdios, eles eram caçadores e coletores, depois pedra lascada, pedra polida, e aí a humanidade foi crescendo, fazendo culturas, fazendo transformações, pegando as pedras e fazendo construções, fazendo coisas, dando grandes avanços, indo até o espaço, fazendo conexões por todo o mundo, construindo, descobrindo curas, construindo soluções, e aí a gente viu que tudo que começou naquele tempo teve uma continuidade. E isso que é a humanidade, essa capacidade de continuar as coisas. Só que a gente entende que ao longo da história era assim. Hoje você vai numa faculdade, né? E quantos alunos tem? Às vezes tem 100 alunos numa sala e um professor só. E aí ele vai lá e ensina para 100 pessoas, aí no outro semestre ensina para mais 100 pessoas, e aí quando a gente vê, tem 1000 pessoas numa faculdade que aprenderam com um cara só milhões de coisas. Antigamente não era assim. Era uma pessoa ensinava para outra. Então, se tinha um arquiteto ou um físico, ele tinha os seus pupilos. E ele ia lá e ensinava para esses 5. E ficava anos. Então, uma pessoa dava... Quando era substituída por mais 2, mais 3. Hoje, com a sistematização do ensino, as grandes universidades, as faculdades, o sistema EAD, a gente consegue atingir muito mais gente. E assim, antigamente, se tinham na Idade Média, sei lá, tinham 100 engenheiros famosos, hoje tem 100 engenheiros numa sala de aula. Então, essas várias pessoas que foram pegando conhecimento e foram construindo e ao longo dos séculos foram multiplicando saber, fizeram com que as novas tecnologias que antes eram assim exponencialmente, tinha uma tecnologia nova, depois uma outra tecnologia nova, ela fez uma curva exponencial. E hoje a gente vê que a curva cresce de uma maneira abissal. O que a gente mais tem para falar sobre as novas tecnologias é que elas se multiplicam, elas são renovadas em um espaço curtíssimo de tempo. O que antes demorava, sabe, dezenas de anos para acontecer, hoje acontece em meses. Por exemplo, antigamente, para fazer uma vacina, eram coisa de anos, 5, 10 anos. Hoje, para a vacina do Covid, a gente fala de meses. Em meses, Oxford conseguiu fazer um protótipo e vai começar a fazer a análise clínica dele. Antigamente, para pensar em uma vacina, às vezes décadas e décadas eram empregadas, investidas para os cientistas conseguirem chegar a uma conclusão. Hoje não, é tanta gente que pode... Várias universidades podem trabalhar juntas, vários polos, a gente pode se comunicar com o mundo todo, para todo mundo se unir, resolver os problemas para que uma vacina possa ser feita em meses. E vocês entenderam isso? Então, a gente pode falar nosso primeiro tópico de ciência e tecnologia, é que a tecnologia, antigamente, as novas tecnologias, elas já existiam, porque tudo é tecnologia, tudo que você inventa é uma tecnologia. Você usa um tronco para rolar e você poder carregar as coisas mais fáceis, é uma tecnologia que você está usando.
O diferencial é que agora existem milhões e milhões de coisas acontecendo a todo momento. E o que isso acarreta? A gente entende que isso pode ser bom ou pode ser ruim. O bom é que a gente pega conhecimento que os outros já fizeram e aí coloca o seu próprio conhecimento e a gente tem inovações tecnológicas muito mais rápidas. Newton até falou uma vez que se hoje ele via mais longe é porque ele estava em pé sobre o ombro de gigantes. Isso quer dizer que Newton não conseguiu as coisas dele porque ele acordou e foi crescendo e foi tendo as ideias e foi construindo o saber matemático e físico dele. Não, ele aprendeu com outras pessoas sobre matemática e física e chegou aos seus próprios teoremas, às suas próprias leis, depois de ter aprendido toda uma base que já tinha sido feita muito antes dele nascer. Entende? Beleza. Só que aí a gente está aqui e vai falar, nossa, ciência e tecnologia é ótimo mesmo. Nossa, as novas tecnologias é isso mesmo. Tomara que tenha muito mais e que a gente invente milhões de coisas. Sim, a gente sempre tem que ver na redação o lado bom e o lado ruim das coisas. Ter a capacidade de refletir, de ter um raciocínio crítico das coisas. Não só falar, se a gente falar de um tema sobre a velocidade das novas tecnologias, do aparecimento de novas tecnologias, e você só ficar falando sobre como isso é bom, e citar Newton, e citar não sei quem, se a gente só ver um lado da moeda, a sua redação pode até ser boa, mas ela é meio básica, ela é meio na média, e coisas na média são medíocres. E aí você vai ter uma nota na média. E a gente pode aqui tranquilamente chegar a mais de 900 usando todo o esquema que a Valentina ensinou de introdução, desenvolvimento e conclusão e colocando um recheio diferenciado nele. Beleza? Então, a humanidade tem sede de saber. Mas essa sede, ela pode ser cruel. Ela pode ser uma sede que exclui. Sabe aquele filme que tá passando até na Netflix agora? Publi. Netflix me patrocina. No Coração do Mar, né? No Coração do Mar foi um filme feito há uns 5 anos ou mais. E ele fala sobre os baleiros lá em busca de Moby Dick. Eu não sei quem foi que teve a brilhante ideia de gravar esse filme. Mas era meio óbvio que esse filme não ia ganhar o Oscar de melhor filme do ano. Porque a gente está num mundo agora de tecnologia verde, de consumo verde. E aí alguém me faz um filme de baleeiro. Antigamente, assim, tipo, século passado, retrasado, lá vai bolinha, a humanidade achava que a gente vivia sob recursos inesgotáveis, que a gente podia tirar da Terra e a Terra ia se renovar de algum jeito e ia dar de novo pra gente. E a gente não pensava muito em um uso racional das coisas. Então alguém falou assim, você não vai acreditar. Descobri que óleo de baleia dá para botar ali no lampião e ele fica aceso a noite toda. E aí as pessoas simplesmente acabaram com quase todas as baleias da Terra. Sabe? É assim, tipo, legal, é bem mais cômodo mesmo ter um lampião ali, em vez de a gente usar vela, em vez de a gente sair na rua no escuro, realmente uma coisa muito boa. Mas aí, por causa disso, a gente vai acabar com um ecossistema, acabar com um grupo de animais. A gente vai lá e não vai se preocupar, sem contar com as questões humanitárias, as questões médicas de você ficar um ano em alto mar e a exploração, né, da hierarquia que existia dentro do barco. As pessoas, até hoje, elas acham que as coisas são inesgotáveis, que as coisas podem ser jogadas por aí e não vai ter problema nenhum. A gente tem que aprender a fazer uma conciliação entre as necessidades humanas e as necessidades do nosso planeta. Então, se a gente tem sede de saber, se a gente quer mesmo, é muito bom. Eu quero novas tecnologias, Luana. Eu quero mesmo que a gente invente umas coisas sinistras. Eu quero ter um carro voador. Mas a gente tem que ver o que acontece
com as tecnologias antigas, com o que a gente deixou ali de lixo eletrônico. Então, vamos pensar aqui. Quem paga a conta de tanta inovação? É a galera que vive em países onde não tem leis de proteção trabalhistas. É a natureza, os animais, é o nosso espaço e é a gente mesmo que respira um ar pior por causa das grandes indústrias ou que sofre com leito de rio contaminado, ou então que vê, por causa de lucro, né, as grandes mineradoras simplesmente dizimarem populações, ecossistemas e pessoas. Não é não? Então, você vai pensar assim, poxa, Luana, legal, já vi que as novas tecnologias elas são boas, porque mostram que a humanidade está evoluindo, que ela está pegando o saber que ela tem, essa necessidade de saber e construindo novas coisas. E que antes tem a natureza, que é o estado bruto, e aí quando eu modifico ele eu faço cultura. E a gente está fazendo aqui civilizações e fazendo aqui novas revoluções tecnológicas que antes demoravam séculos para acontecer e agora são questões de anos. Mas aí, agora eu vou pensar no meu próximo parágrafo. Mas aí, quem vai pagar essa conta? Aonde que eu vou colocar tanto lixo? Aonde que eu vou colocar as coisas que eu não quero mais usar porque eu vi uma nova? E aí, a gente tem que pensar que a gente está num sistema capitalista. E aí, né, eu sou suspeita para falar, mas a gente está aqui, né, num sistema capitalista que ele vive à base de consumo. Então, a gente precisa consumir porque a gente tem que ter coisas, né? E a gente vive nesse sistema, e o sistema precisa que a gente ache que precisa consumir, porque senão ele acaba. E isso é o que a gente vê em coisas como consumismo e exclusão digital. Consumismo não é só não é sobre consumo racional. Você tem que ir mesmo ao mercado e comprar as coisas da sua semana, porque senão você não vai poder fazer a sua comida em casa. E se você viver de iFood, não vai dar certo no fim do mês, vai ficar muito mais caro. Mas tem coisas que a gente não precisa consumir toda hora, mas as coisas parecem que elas precisam ser consumidas a todo momento. Ou seja, a gente está no iPhone 11, que custa uma bagatela, na promoção, de R$ 8.200. E ele tem agora 3 câmeras, e ele tem uma tela super sinistra, é resistente à água, tem uma duração de bateria mais longa, e você olha para o seu celular e pensa, cara, tudo que eu precisava era de um iPhone 11. Porque o meu tá aqui, mas ele podia ser muito melhor. Essa falsa necessidade de a gente ter que ter alguma outra coisa porque a nova é mais bonita, é mais interessante, tem um dispositivo diferente do seu, é consumismo. E a gente vê que o nosso modo de produção ele se baseia nessa necessidade que a gente tem de consumir. E não só um consumo racional, mas sim um consumo de prazer. De olhar que eu tenho um novo iPhone e ficar satisfeita comigo mesma. Porque eu trabalhei, consegui pagar o boleto, parcelar no cartão de crédito e ter esse lindo dispositivo na minha mão. Por outro lado, a gente vê um outro lado da população que nem sonha em ter um iPhone porque R$ 8.200 é o que ela ganha em 2 anos. Então ela nunca teria um iPhone 11 porque ela simplesmente não pode ter. E aí a gente vê a exclusão digital. Ou seja, as novas tecnologias elas não são oferecidas a todo mundo. Elas são oferecidas a quem pode pagar. E aí, você que está aí estudando comigo, pode até estar sofrendo com isso, porque eu aqui na minha casa, eu tenho uma internet boa, eu consigo gravar aula sem problemas, eu tenho um lugar tranquilo para fazer isso. Mas várias pessoas que estão agora sofrendo na pandemia, elas não têm como assistir a aula gravada da escola deles, elas não têm como assistir a aula da faculdade, elas não têm como assistir
Coisas básicas como chegar em casa de noite, desopilar um pouco, assistir qualquer bobagem no YouTube, sabe? Elas não têm como fazer isso. E aí a gente vê agora que a tecnologia ela é ótima, ela foi feita pela humanidade, ela faz solução de problemas, mas ela não é para todo mundo. Ela é para quem pode pagar. E aí você pode escrever isso também, que um dos grandes problemas da tecnologia é que ela não é para todos. Ela é só para quem é detentora do capital. Beleza? É isso aí. Vamos continuar. Além disso, você já reparou assim que quando você compra, né, um negócio novo que sai da loja e você fica assim, nossa, que lindo, que maravilhoso. Depois de um certo tempo, você já olha assim, pô, é maneiro, pá, tal. Um ano depois, você já vê que começa a travar, que não é tão bom assim, que o espaço de memória acaba rápido, que a bateria não dura tanto quanto durava desde o início. Isso a gente chama de obsolescência programada. É uma coisa que vem de fábrica. Alguns aparelhos eles ficam obsoletos de propósito para você ter que comprar outro. A bateria dura menos ao longo dos meses para que no final de um ano ou dois você necessite comprar um celular, senão você vai ficar o dia inteiro carregando ele. Entende? Então se você coloca aí obsolescência programada, isso aí é uma coisa assim chave. Se o examinador estiver lendo a sua prova e falar assim, pô, menino, sabe o que é obsolescência programada? Aí tu brilha, tranquilo? Fora isso, a gente tem a questão do prazer. A sociedade de consumo ela é muito ligada à estética, a ser mais importante que os outros. A gente fala que consuma aquilo que te faz bem. Então, às vezes, a gente compra coisas ou consome coisas que não tem a menor necessidade. Tipo, quando a gente vai na primeira classe do avião, eu falei a gente assim, mas eu nunca fui. Não sei se vocês já foram, mas eu já vi o preço. Às vezes, eu moro no Paraná, né? E a minha família mora no Rio de Janeiro. E aí, quando eu compro a passagem, me organizo para comprar a passagem muito antes, ela é assim, R$200. E quando a gente vê assim as primeiras fileiras, né? Elas são muito mais caras. E aí eu fiz intercâmbio uma vez e eu fui lá na classe econômica, aquela que é bem mais barata. E a primeira classe, que ia chegar ao mesmo tempo que eu, né? Porque a primeira classe não vai num foguete. Eles vão no mesmo avião que eu, então, mas eles só vão com mais conforto. E aí, se eu paguei R$1.000, a primeira classe era tipo R$50.000. E não tem menor sentido, porque todos nós estamos no mesmo avião. Só que a comida deles é melhor e eles podem esticar as pernas. Ou então, assim, você tem um carro popular e aí você fala assim, não, mas tudo que eu precisava era um carro conversível, rebaixado, com teto solar, para você andar na mesma rua que o carro popular anda, entende? Ou então, se você compra uma bolsa ou uma mochila que supre todas as suas necessidades, mas você fala assim, não, é que eu precisava comprar uma mochila de marca que é igualzinha a minha, ou até pior, mas se é uma Louis Vuitton, se é um Vitor Hugo, poxa, as pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, essa pessoa teve dinheiro para comprar. Então ela é diferenciada, ela ganha bem, ela é bem sucedida, ela é feliz no emprego, na vida, no amor. A gente coloca tanta expectativa em coisas estéticas, coisas que são superficiais, da superfície, né? Que a gente acaba sendo vítima do mercado de consumo no qual a gente está inserido, né? E aí às vezes as pessoas falam assim, ai meu Deus, esse discurso, né, socialista de iPhone, e aí eu acho engraçado quando as pessoas falam esse negócio assim, tipo de socialista de iPhone, porque é a melhor coisa, né, que falar, né, que é um discurso capitalista de pessoas que não detêm capital. E aí a gente pode pensar nisso também, beleza? Continuando aqui, a nossa lógica da nossa aula, a gente vai falar um pouco agora sobre ciência. E ciência esse ano, né? Finalmente, teve um ano que a ciência foi aplaudida, foi esse ano, né, gente? Assim, vai cair alguma coisa. Vai cair na biologia, vai cair na matemática, vai cair na química, vai cair
no Enem inteiro as pessoas vão falar de Covid, né? E aí a gente tem que pensar no que o Brasil fez ao longo dessa pandemia nas universidades. Sabe assim, no lugar onde tem a balbúrdia, o quão importante e relevante à sociedade as universidades foram. E a gente vai entrar numa universidade ano que vem, né? A gente vai fazer Enem para entrar numa universidade. Então a gente tem que, mais do que nunca, pensar no papel da universidade. E aí tem um mínimo aqui que fala que sem dinheiro não há ciência, sem ciência não há autonomia, com dinheiro a ciência é impura. A gente vai pensar agora um pouco no investimento que a universidade precisa para criar tecnologia. Porque é na universidade que a gente cria tecnologias, que a gente cria avanços. Lembra quando começou a pandemia, que a gente ficou sem ventilador mecânico nos hospitais, e aí não dava para criar novos leitos de UTI, porque a gente precisava de ventiladores e a gente não tinha. E não tinha quem fizesse em massa, produção em massa. E aí as universidades começaram a criar modelos mais baratos, modelos que podiam ser replicados, modelos em 3D de ventiladores mecânicos básicos, enquanto a gente não tinha como chegar aos outros que estavam vindo da China e não vieram, e aquelas tretas todas. Fazer ciência para construir novas tecnologias é absurdamente caro. E aí a gente entra numa dicotomia. A gente precisa de muito dinheiro para fazer ciência, para gerar novas tecnologias. E as tecnologias dão poder. Porque se a China falasse assim, gente, não vou vender ventilador mecânico para ninguém. Nem para os Estados Unidos, nem para o Brasil, nem para a Espanha, nem para a Itália. Vocês que se virem. Esses outros lugares não iam ter como fazer do zero esses ventiladores mecânicos. Mas fazer um ventilador mecânico não é só pegar aqui um monitor, oxigênio, põe aqui a mangueira. Não é assim. Tem que ter ciência por trás disso. E ciência é caro. Você tem que formar essa pessoa por 4 anos na graduação, mais 4 no mestrado, mais 2 no doutorado, para ele começar a produzir coisas autonômicas e fazer a ciência dele. São muitos anos de investimento e isso é caríssimo. E depois que ele começar a fazer as próprias pesquisas dele, ele vai precisar de insumos, ele vai precisar de aparatos, ele vai precisar de um laboratório. E isso é caro também. Tudo é muito caro. E a gente acha que não vale a pena aqui no Brasil. A gente acha que, não, se eu colocar 100 milhões na universidade, provavelmente eles vão fazer uns pés de maconha e vão fumar 100 milhões de reais. É melhor eu pegar 100 milhões de reais e comprar uns 10 mil ventiladores mecânicos, aí eu resolvo o problema agora. O difícil da situação é que esses ventiladores daqui a pouco vão ficar obsoletos, eles vão quebrar e não vai ter aqui quem criou a tecnologia para poder consertar, para poder fazer novos. Então a gente tem que investir na base das universidades para elas fazerem a própria ciência. E aí, para elas fazerem as novas descobertas. Dei uma gaguejada agora, foi mal. Vem comigo, tá quase acabando. E aí, a gente não vê situações como lá em cárceres, né? Que a prefeitura colocou um outdoor e falou assim, não temos UTIs, pelo amor de Deus, fique em casa. O problema é que há necessidade de muito dinheiro para fazer ciência, para gerar novas tecnologias. E muitas vezes o Estado não está disposto a fazer esse investimento. A gente vê várias reportagens sobre sucateamento das universidades. Sem o dinheiro do Estado, outras empresas, grandes empresas, investem na universidade. E aí, isso cria um viés, porque lá são pessoas que estão em formação. Então elas aprendem muita coisa, mas elas têm uma mão de obra muito barata. Elas são estagiárias, porque elas estão ainda no ensino superior, depois elas estão no mestrado, que ganham uma bolsa, no doutorado ganham uma bolsa. Então elas estão ali trabalhando e é
relativamente barato. Pagar uma bolsa de IC, que é 400 e poucos reais, ou pagar uma bolsa de mestrado, que é R$ 2.000. Então as empresas, as grandes empresas, fazem polos dentro da universidade para pegar essa mão de obra que é super qualificada e barata. Só qual é o problema disso? Que quando as empresas particulares entram na universidade, elas querem que essas pessoas pesquisem sobre coisas que são de interesse dessas empresas. E aí acaba fazendo um viés que perde a autonomia da universidade, em parte por causa desse viés. Ou seja, o investimento privado é importante sim nas universidades, mas mais que isso, é importante que o Estado invista pesado nas universidades, para que a gente possa formar bons profissionais que façam ciência dentro da universidade, que não queiram sair do Brasil para fazer ciência e que possam desenvolver novas tecnologias. E essas tecnologias, por serem nacionais, elas vão ser usadas aqui no Brasil e podem ser exportadas. E aí, gerando muito mais dinheiro do que se a gente não investir em ciência e só gastar, e comprar ventilador mecânico de outro lugar. Tranquilo isso? Beleza. Para finalizar, eu vi outro dia uma série nova no Netflix que é Mundo Mistério. E é bem tranquila, tem assim uns episódios bem curtinhos e tem um episódio muito bom sobre ciência e tecnologia. É assim, tem as coisas da redação que fazem a sua redação ser ok. Tá ali, sua redação é ok. E aí tem coisas que você escreve um pouquinho a mais e faz a redação ser bom. E tem aquelas pessoas que são um pouco mais antenadas e elas fazem uma redação E tem você que está aqui assistindo a aula, que anotou tudo, que vai ver o episódio e vai pegar alguma coisa desse episódio e citar como um exemplo de nova tecnologia, sobre inteligência artificial, sobre as coisas da medicina, as coisas de saúde pública. Essa pessoa vai fazer o examinador ter vontade de ler a redação. E quando ele tem vontade de ler a redação, ele tende a dar mais de 900, mais de 940. É porque ele olhou assim e falou, puxa, finalmente alguma coisa aqui que saiu do óbvio, que saiu do feijão com arroz aqui, que eu já tinha visto, porque ele lê milhares e milhares de redações. E ele, quando ele corrigir, ele vai ler assim, nota, nota. Se ele der aquele sorrisinho assim, ele vai dar uma nota maior. Então, vê lá o episódio. Se você não tem em casa, algum amigo seu tem, pede para ele baixar, que você vê com ele depois offline. E, puxando a sardinha para o meu lado, né, tem uma parte muito legal sobre inteligência artificial, sobre produção em 3D e o uso, né, essa conexão homem-máquina que faz uma senhora com ela poder beber água pela primeira vez em anos, sem ninguém ter que ajudar ela. Gente, pega tudo que a gente conversou aqui, faz em tópicos e depois coloca na redação. Tranquilo? Qualquer coisa, daqui a 2 semanas ou semana que vem eu tô aqui de novo. A gente vai fazer um outro eixo. Se você não assistiu o primeiro, assiste. Faz resumo desse e começa a fazer uma redação por semana. Porque tirar 800 em matemática é difícil. Chegar ali no 800, cara, você foi bem. Mas quando você vai muito bem em matemática, você fica com 800, 820. Quando você vai bem em redação, você fica com 940, 960, 980. É muito mais. Vale a pena você toda semana gastar 1h30 para assistir a aula, fazer um resumo, fazer uma redação. Assistir a aula, fazer um resumo, fazer uma redação.
Vale muito a pena. Seja estratégico nesse ano. Eu sei que é um ano difícil. Eu sei que várias coisas aconteceram. Mas a gente está aqui. A gente está aqui com vocês. Vocês podem contar com a gente. Tranquilo? Até a próxima aula. Beijão no coração de vocês. Fiquem em casa se vocês puderem. Se vocês não puderem, usem máscara. Lavem as mãos. Tranquilo? Qualquer coisa, só dá aí um alô. Beijão, forte abraço, é nóis!